Olá amigos da TV Girafa, é uma satisfação muito grande estar com vocês. E hoje eu vou falar sobre sindicalismo, mais especificamente sobre o Sindicato dos Bancários de Maringá. Eu sou bancário e ingressei no movimento sindical em 1979 como secretário do Sindicato dos Bancários de Maringá. Fui posteriormente presidente por 3 gestões na década de 80 e tive a honra de ser presidente da Federação dos Bancários do Paraná como o primeiro bancário do interior a assumir a presidência daquela instituição. E os sindicatos são de fundamental importância na vida do cidadão para organizar as relações trabalhistas entre os trabalhadores e os patrões. Vale ressaltar que os sindicatos existem tanto para trabalhadores como para os patrões, que fazem as negociações finais dentro de cada categoria. O Sindicato dos Bancários de Maringá está completando neste ano 52 anos de existência. E, ao contrário de que muitos pensam, um sindicato não é apenas para fazer os movimentos grevistas, mas ele tem uma vida participativa em todo o conjunto da nossa sociedade. E o Sindicato dos Bancários de Maringá tem procurado, ao longo desse tempo, ser atuante na defesa dos interesses dos bancários de Maringá e de toda a região, participando efetivamente de todos os movimentos sociais que acontecem em nossa cidade. O sindicato tem desenvolvido atuação constante também, não só na defesa dos interesses dos trabalhadores bancários, mas para o bem-estar da comunidade, principalmente aqueles que necessitam dos serviços bancários. Uma das lutas constantes do sindicato é para o aumento de funcionários nos bancos. Isso aí evitaria as constantes filas que têm prejudicado sensivelmente a toda a nossa comunidade. E, naturalmente, também a defesa da melhor qualidade e condições de trabalho para os bancários. Um sindicato, a nossa concepção, ele tem que ser suprapartidário, ele não pode estar vinculado a partidos políticos, ele tem que agir de forma independente. Porque quando um sindicato está vinculado a partido político e esse partido político ascende ao poder, a tendência é que esses sindicalistas mudem o seu comportamento. E isso nós podemos verificar nesse momento em nosso país. Sabemos que muitos sindicatos são controlados por adeptos e simpatizantes do PT. Com a ascensão do PT à presidência da República, nós verificamos que muitos sindicalistas passaram a ficar encastelados no poder, e com isso aí os interesses dos trabalhadores ficam relegados ao segundo plano. Então, nós defendemos que os sindicatos não podem estar atrelados a partidos políticos, colocando sempre os interesses dos trabalhadores acima de outros interesses pessoais e particulares. As diretorias dos sindicatos, elas são eleitas pelo próprio trabalhador, através de eleições livres e democráticas. Significa dizer que cada sindicato tem o seu estatuto, tem o seu regimento interno e exige e é necessário a participação do trabalhador na vida diária da sua instituição representativa. Nós acreditamos que com um sindicato que não esteja vinculado a partidos políticos, que seja suprapartidário, uma diretoria que seja idealista na defesa dos interesses da categoria, ela presta relevantes serviços à nossa comunidade e à nossa sociedade. O Sindicato dos Bancários de Maringá, ao longo de sua história, tem participado com muita atuação e com muito dinamismo na defesa dos interesses da categoria. Um fato interessante, nós podemos ressaltar, que após a Revolução de 64, em 1979, começou a liberdade sindical em nosso país, com a ascensão de dirigentes sindicais, com movimentos grevistas, e Maringá também não foi e não ficou fora dessa história. Já em 1984, eu já estava na presidência do sindicato, nós conseguimos aqui em Maringá uma grande mobilização de bancários. Uma das assembleias nossas, nós tivemos a participação de quase 2.000 bancários. E nesta assembleia havia um apelo muito grande para um movimento grevista. Mas nós sabíamos que a nível nacional, principalmente as grandes capitais, não estavam mobilizados para um movimento grevista da categoria naquele ano. E durante os discursos, sempre inflamados, a tendência é que os bancários de Maringá iriam para um movimento grevista. Nós, como presidente do sindicato, naquela oportunidade, com a responsabilidade, com a coerência, com o dever de sempre levar as questões a bom termos, tivemos que chegar à frente de 2.000 bancários e dizer que aquele momento não era o momento para
para fazermos greve, porque estaríamos sozinhos numa greve que sem dúvida alguma não levaria a lugar nenhum e que traria seríssimos prejuízos à nossa categoria. No primeiro momento, os bancários não entenderam, mas no dia seguinte, percebendo que não havia nenhum movimento paredista a nível nacional, reconheceram que nós havíamos conduzido de forma convincente e correta naquele momento. Posteriormente aconteceram vários movimentos paredistas. A diretoria do sindicato, de um sindicato, não trabalha pela greve, mas ela é um instrumento que é utilizado quando as negociações não avançam. Quer dizer, existem várias rodadas de negociação, as coisas não evoluem, então o último recurso do trabalhador é recorrer a uma forma mais dura para mostrar ao patronato a sua insatisfação, o seu descontentamento. E não existe outro recurso a não ser o movimento de greve. E por isso que as greves acontecem. As greves não acontecem por vontade única de uma diretoria do sindicato. Precisa ter a participação do trabalhador. Sem a participação do trabalhador, elas não ocorrem. Então, elas acontecem, começam e nascem, de fato, quando existe uma insatisfação, quando existe uma intransigência da parte patronal. E aí, então, nós verificamos os movimentos paredistas. É óbvio que uma greve, ela traz sérias consequências aos interesses da sociedade. Prejudica sensivelmente a todos aqueles que buscam ou necessitam de um serviço naquele segmento que está com uma paralisação por um determinado período. Nós, do movimento sindical, sempre preconizamos pelo diálogo, achamos que é o melhor caminho, a busca das negociações, mas infelizmente muitas vezes isso acaba não acontecendo. E aí acontecem as greves que trazem sérios prejuízos a toda a nossa comunidade, a nossa sociedade, mas são recursos que são utilizados para buscar uma melhor condição de salário, uma melhor condição de trabalho, uma melhor condição de qualidade de vida para aquela categoria de trabalhadores.